Ora, você imagina se você tentar recolocar esse par de fatores, nature e nurture, dentro de um quadro maior, né, onde existe um bem ilimitado e um mal ilimitado. Em que esses dois fatores pesam? Em nada. Você pode explicar todo o mal a partir da natureza? Isso é absurdo. Você pode explicar todo o mal a partir da cultura? Também é absurdo. Porque na natureza, como na cultura, existe o bem e o mal misturado. Está entendendo? Então, as pessoas no começo, a entrada da modernidade, acontece aquilo que disse o Schelling. A primeira coisa que você vê na entrada da filosofia moderna é a redução de tudo a um nível infantil. E nós levamos esses caras a sério até hoje. Quando alguém me ouve falar assim, nossa, mas você não dá respeito ao grande filósofo. Quem disse que é um grande filósofo? Então, se eu tivesse essa discussão contra Hobbes, eu fazia ele chorar em 5 minutos, porque é uma besta quadrada. Francis Bacon também, vigarista. Não tenho respeito nenhum. Kant, eu até respeitava. Hoje eu entendo, não dá para respeitar. A proposta kantiana é a coisa mais absurda que alguém já inventou. Quer dizer, você vai ter que explicar a aparência do mundo físico, né? onde nós vivemos fisicamente, pelas propriedades da nossa mente. Né? Quer dizer, são as categorias da nossa imaginação e da nossa razão determinam o mundo. Como é possível? Como é possível pensar uma coisa dessa? Ou seja, o universo inteiro só me dá dados caóticos e a minha mente organiza tudo. E por uma coincidência maravilhosa, todos nós organizamos igualzinho. Eu e vocês e a humanidade inteira. E ninguém erra, bicho. Quer dizer, o Kant não é subjetivista. Ele acredita que esses quadros, né, do conhecimento humano são universais, todo mundo tem igual. Portanto, não é subjetivo, é objetivo. É objetivo, mas está tudo dentro da nossa mente. Então é o seguinte, se eu estou enganado, todos nós estamos enganados juntos e estamos melhor ainda. E esta é a noção moderna de ciência. É uma estupidez com a qual todo mundo concorda. Ou seja, quando você vê a expansão da pseudociência hoje, não se iluda pensando que é uma coisa que surgiu nos últimos 100 anos e que foi o pessoal do grupo Bilderberg que criou. Não, isto vem de muito longe. E a origem de quase tudo é a Inglaterra. A gente está acostumado a achar que quem faz as ideias idiotas são os alemães e os franceses. Não, não são. Eles podem ter as ideias idiotas, mas quem pôr dinheiro para espalhar as ideias idiotas são os ingleses. Eles sempre fizeram isso. Eles vivem disso. Então, dificilmente você encontra filósofos com ideias mais idiotas do que os ingleses. Quando você pega o Bertrand Russell, no tempo que ele era anticomunista, no começo da vida, ele propôs um bombardeio nuclear preventivo na União Soviética. Que dizer uma coisa dessa? Você pode mandar um sujeito desse tomar no cu? Não, porque ele não sabe onde é o cu, povo. Como é que fala uma coisa desse tamanho? E depois, no fim da vida, ele passou para o outro lado e começou a considerar os Estados Unidos culpados de tudo que acontece no mundo. Era estupidez no início e virou estupidez no fim. Ah, mas era um grande matemático. Eu disse, quem foi? Escuta, quem foi que disse para você que estudar matemática te dá o senso da realidade? Isso é inteiramente absurdo. Isso é a mesma coisa que você dizer que estudar gramática vai te dar assuntos para você escrever. Se você souber toda a gramática da sua língua, todinha, você ainda não tem nada a dizer. Por quê? Já expliquei aqui. Existe o signo, o significado e o referente. O referente nunca está na linguagem, porra. Quando nós chegamos ao ponto com esses desconstrucionistas, a dizer tudo é linguagem, né? Tem uma época assim, o Carlos Drummond de Andrade andou nessa, fazia umas poesias, tudo é linguagem, né? Tudo são signos. Né? O Guimarães Rosa também. Tudo é besteira, isso é moda. Né? É só você pensar 2 minutos, né? Você percebe o seguinte: você entrou num mundo
onde você chegou sem conhecer nada da linguagem. E você já tinha algum trato com as coisas reais antes de aprender a primeira palavra. Ou você nunca conseguiu mamar antes de aprender a falar a palavra mamadeira. O que você fez primeiro? Mamou no peito da sua mãe? Ou aprendeu a falar mamadeira? Então, é claro, nós estamos num mundo onde existe a comunicação não linguística, prévia a toda a comunicação linguística, e que é a base de toda a comunicação linguística. Hoje em dia, já existe muito estudo sobre isso, mas na primeira metade do século XX, as pessoas ainda começaram a acreditar que a linguagem é tudo. Né? Pegaram um negócio. Tem um livro que eu recomendo muito, chama-se Mensonge. Né? Mensonge é a biografia do filósofo francês Henri Mensonge. Mensonge quer dizer mentira. É escrito por Malcolm Bradbury. É um dos livros mais engraçados que eu li na minha vida. Né? E ele diz que o Henri Mensonge, o único livro que ele escreveu chama-se Moi? Interrogação. Eu? E também só existe uma fotografia dele onde ele é um careca visto de costas. Ninguém sabe mais nada a respeito dele. E ele faz a biografia desse personagem. Mas essa biografia é baseada, sabe no quê? No livro de linguística do Ferdinand de Saussure. Livro o qual não existe. Este livro foi montado com várias anotações incoerentes de alunos diferentes. Ou seja, qual é a teoria do Ferdinand de Saussure? Ninguém sabe. A gente sabe o que alguns 2 ou 3 alunos inventaram que ele falou. Como é que você pode criar uma escola científica baseada nisto aí, se você não tem sequer a documentação da teoria originária? Vocês estão percebendo até que ponto vai a trapaça nesse mundo científico acadêmico? É uma coisa assombrosa, gente. Nós não podemos respeitar essas coisas. Claro, devemos respeitar as pessoas sérias, que estudam, etc, etc. Mas espera aí, se você mesmo não tem em você o critério de separação do verdadeiro e do falso, do bom e do mal, do conveniente e do inconveniente, como é que você vai respeitar uns e desrespeitar os outros? Né? Se você não tem critério para separar quem presta e quem não presta, o que vale o seu aplauso? Né? Ou o seu xingamento? Tanto faz você aplaudir o cara ou xingar ele, você não está dizendo nada. Ou seja, não é possível haver cultura quando a primeira coisa que se faz é destruir a inteligência individual. Porque, na verdade, só existe inteligência individual. Você nunca vê uma inteligência coletiva se antecipando da inteligência individual. Isso nunca aconteceu. Assim, a comunidade inteira faz uma descoberta e deve contar para o cientista sozinho. Não, isso não dá. Né? O pessoal, todo mundo juntou e escreveram lá as peças de Shakespeare e foram lá contar para o Shakespeare. Isso é possível acontecer? O que eu estou falando é supremamente óbvio, né? Mas as pessoas não levam em conta essas obviedades. E elas são a base da cultura. Você tem que aprender a confiar naquilo que você percebe realmente, percebe com sinceridade, aquilo que você confessa, porque a técnica da confissão. Você tem que declarar a verdade com a seriedade com que você confessa os seus pecados no confessionário. Você está lá confessando para Deus. Se você mentir, ele vai te mandar para o inferno, pô. A verdade tem que ser assim. Quer dizer, eu estou falando aquilo que eu realmente vi. Eu posso estar errado, mas eu vi. O que eu vi foi isto. Né? Você não pode sair repetindo o que ouviu. Sobretudo o que ouviu na mídia popular ou no meio acadêmico. Né? Esses aí são tempos da estupidez humana, gente. Você veja se existiu algum grande cientista, algum grande filósofo, né, que se orientou pela opinião pública. Nunca nenhum fez isso. O que fazia Sócrates? Virava as costas para a opinião pública e falava o que ele estava vendo. Claro que ele podia errar com todo mundo, mas ia errar menos do que seguisse a opinião pública. Então, esse negócio do Hobbes, assim, transforma os fatores puramente naturais e puramente culturais nos únicos fatores
causantes de tudo que existe. É possível uma coisa dessa? É só expressar assim, você vê que isso é impossível. Não é possível que estes dois elementos, natureza e cultura, sejam tudo o que existe. Não é possível. Porque quem separa uma coisa dessa da outra? Quem distingue natureza e cultura? A distinção de natureza e cultura faz parte da natureza ou faz parte da cultura? Então você vê que natureza e cultura não são dados originais que já vêm separadinhos, bonitinhos. Não, não é assim. Então, é simples, nós não sabemos direito o que é natureza e cultura. E, no entanto, nós queremos explicar tudo por eles. E tudo que nós não sabemos, nós apagamos.